Como estão as coisas aí, senhor Tavares? Alô, criançada da Ancorb. Como é que vocês estão? Beleza? Eu tô bem. Sempre estudando, se preparando. A gente está se preparando para a prova da Ancor. Sempre, né, mano? Sempre. Prova Sempre. da Ancor, carreira em alta aí, agente autônomo de investimento bombando, todo mundo quer ser agente autônomo. Legal. Eu queria só lembrar o pessoal, então, que o pessoal realmente nos procure quando passar na prova, né? Então, nosso curso é gratuito, você pode fazer lá o curso, fazer os exercícios simulados, mas nos procure depois, porque a gente tem boas indicações para vocês no que diz respeito à carreira, aos escritórios nos quais vocês podem se filiar, trabalhar. Então, é bem legal, tá? Então, nos procure. Exatamente. Muito bem, muito bem. E Legal? se vocês tiverem dúvida também sobre a carreira, né, podem perguntar para a gente aí, porque, ó, eu estava conversando hoje com uma aluna nossa que estava meio pensando no que fazer, né, ela já é CEA e estava querendo tirar a Ancor só por currículo. Depende aí do que você pensa para a estratégia, né, mas às vezes se você não está querendo já ir para um escritório de agente autônomo, não sei se vale muito a pena, né, porque você vai começar a pagar uma anuidade. E fora do escritório de agente autônomo, ninguém presta muita atenção se você tem ou não Ancor, né? Não é exatamente uma certificação distintiva, né? É uma certificação obrigatória, né? Então, é uma licença para trabalhar. Então, dá uma pensada aí, né, nos objetivos de carreira. O que você está me dizendo é que o Ancor, a certificação da Ancor, só serve para quem quer ser agente autônomo. Se você não vai ser agente autônomo, não tire a certificação da Ancor, porque é perda de tempo e de grana. Eu acho. Se você está pensando em algo que agregue para o currículo, manda ver no CFP, que eu acho que é de longe o que mais agrega dentre as certificações que não são obrigatórias, né? Se você precisa trabalhar como gestor de fundo, você tem que tirar o CGA, não tem outra história. Mas se é questão de currículo, CFP com certeza. Beleza, é isso aí. Nós vamos continuar falando aqui então da prova, daqueles que já puseram na cabeça que vão ser agentes autônomos. Exato. E, portanto, precisam do certificado, do credenciamento da Ancor, tá certo? Para cima, é isso aí. E nós vamos falar hoje ainda do módulo de mercado de capitais, módulo 8, é um módulo importantíssimo, porque se você tirar menos de 50% nesse módulo, você pode gabaritar o resto da prova, mas você não passa, você não se credencia, tá certo? Então precisa conhecer bem esse módulo. Beleza, vamos embora. Bora lá? Então vamos lá. Tem algumas perguntas aqui que eu já queria ver com vocês. Olá. Primeiro, ordem limitada. O que é esse treco de ordem, gente? A gente vai falar agora sobre aquelas ordens, né? Que o seu cliente, né? Ele, quando usa o home broker, ele pode dar uma ordem limitada, ele pode dar uma ordem casada, ele pode dar uma ordem a mercado, uma ordem stop loss e assim por diante. Então esse vai ser o assunto nesse momento, beleza? Bora. Então vamos lá. Então, ordem limitada é aquela que especifica somente ativo e quantidade, a execução fica a critério da corretora. Somente ativo e quantidade, se não tiver preço, dá ruim, né? Executada somente a preço igual ou melhor ao especificado pelo cliente. Opa, essa cheira bem, hein? Realizada por um administrador de carteira em nome de vários clientes. Não. Especifica o preço do ativo a partir do qual a ordem deve ser executada, né? Então, veja só, o preço do ativo a partir do qual está muito genérico, né? Porque pode ser para cima ou para baixo. Aqui, sem dúvida, a melhor é essa, né? Executada somente a preço igual ou melhor ao especificado pelo cliente. Então, o que é importante lembrar? Isso cai na prova desse jeito. Na ordem limitada, né, você não coloca um preço e tem que sair naquele preço. Você coloca um preço e vai sair naquele preço ou melhor se o mercado estiver melhor. Então, parece assim uma coisa não importante, né? Uma coisa insignificante, mas ela é importante. Então, se você colocou uma compra a R$10 e o papel tiver a R$ 9,80, vai ser executado a R$ 9,80, porque comprar a R$ 9,80 é melhor do que comprar a R$10, tá bom?
Legal. É importante lembrar disso. Vamos para a próxima. Aqui. Qual é o tipo de ordem de compra e venda que tem como característica a especificação do preço do ativo, a partir do qual a ordem deverá ser executada? Então, olha só. O tipo de ordem de compra e venda que tem como característica a especificação do preço do ativo, a partir do qual a ordem deverá ser executada. Seria a ordem stop? Seria a ordem limitada? Seria a ordem direta ou seria a ordem discricionária, né? Algumas coisas importantes, né? Então, por exemplo, a gente já viu que é uma ordem limitada. Uma ordem limitada é uma ordem a partir da qual, né? A partir de que um determinado preço ela pode ser executada, mas sempre pensando o seguinte, vai ser naquele preço ou vai ser num preço melhor que aquele, tá certo? A pergunta aqui é o tipo de ordem de compra ou venda que tem como característica a especificação do preço do ativo a partir do qual vai ser executada. Essa é uma ordem que a gente chama de ordem stop. Sabe por que ordem stop? Porque é o seguinte, imagina que eu estou comprado a um determinado preço, tá certo? Então eu tenho um ativo que foi comprado a, sei lá, foi comprado a R$10 aquele ativo, né? E aí eu coloco uma ordem que é stop, não necessariamente é stop loss, pode ser um stop gain. Sabia que existe stop gain? E por que que existe um stop gain, né? Um stop gain, ele existe porque eu posso querer embolsar o resultado automaticamente. Então eu comprei a 10 e já deixei programado, quando bater 14 é para fazer uma venda. Então olha só, estou comprado a 10, já coloco uma ordem stop, no 14 é para vender. Bateu 14, eu quero embolsar aquele lucro, porque o meu medo é bater 14, mas depois voltar para 13, para 12 e eu não embolsar. Então eu vou lá e coloco uma ordem stop gain. Na verdade, é uma ordem stop. Bateu 14, executa. Essa seria uma stop gain. Uma stop loss é bateu 8, executa, porque eu estou comprado a 10, bateu 8, já estou perdendo 2, não quero perder mais. Então, bateu 8, executa. Então, ordem stop é o seguinte, atingir um determinado nível, o que é para fazer? É para executar, tá bom? Então, sempre que na prova cair alguma coisa assim, ó, qual é o tipo de ordem de compra e venda que tem como característica a especificação do preço do ativo a partir do qual a ordem deverá ser executada? Então, sempre que um determinado preço é o gatilho para executar, a gente tem uma ordem chamada stop, tá certo? Ela pode ser stop gain, ela pode ser stop loss, ok? Fica atento nisso, que já vi questões dizendo, né, que stop gain não existe, existe stop loss, mas existem os dois, existe tanto stop gain quanto stop loss, tá bom? Beleza? Vamos para a próxima? As ordens de compra e venda, cuja execução é vinculada à execução de outra ordem do cliente, né? Então, como é que se chama ordens de compra e venda, cuja execução é vinculada à execução de outra ordem do cliente? Então, imagina o seguinte, eu estou dizendo o seguinte, compra vale 5, mas só se você conseguir vender vale 3 a um determinado preço, ou seja, operação casada. Como que é o nome desse tipo de ordem que vincula uma operação à outra? Seria uma ordem divorciada? Claro que não. É uma ordem casada. Alternativa C de casada, né? Então, o que é uma ordem casada? É uma ordem que só pode ser executada se outra for executada também. Então, por exemplo, compra determinado ativo a R$7 se conseguir vender um outro ativo a R$9. Então, só vai acontecer se as duas condições estiverem de acordo com o mercado. Beleza? Então, lembra que quando você depende de dois ativos, né, e a ordem ela só sai se sair do outro ativo também, é o que a gente chama de ordem casada. Beleza? Tamo junto aí? Muito bem. Vamos ver essa última aqui do nosso dia de hoje.
A ordem a mercado no segmento é executada somente por um administrador de carteira, executada quando obtiver um preço igual ou menor para a compra. Está menos, mas é menor para a compra. Executada a partir do momento em que for recebida. Executada quando obtiver um preço igual ou menor para a venda, né? Então, aí você tem que lembrar o seguinte, gente. O que é uma ordem a mercado? Ordem a mercado geralmente acontece quando bate um desespero, né? Então, imagina que eu estou comprado num ativo, tá certo? E eu quero vender esse ativo. Se eu quero vender esse ativo, o que eu vou fazer, né? Eu vou me desfazer dele ao preço que estiver esse ativo no mercado. Então, isso é muito importante, né? Então, qual que é a grande característica da ordem a mercado? Ela é executada a partir da sua recepção. Então, chegou, ela vai ser executada. Então, eu tenho lá um papel, sei lá, Júlio Simões, e eu coloco uma ordem de venda a mercado. Isso quer dizer que o sistema vai pegar a compra que tiver lá e vai enfiar aquela venda, tá certo? Não importa a que preço. Ordem a mercado é, achou um comprador? Vende, não discute preço. Então, isso é muito importante. Isso é ordem a mercado. Venda ao preço que o mercado estiver pagando. Ou compre ao preço que o mercado estiver vendendo. Então, a correta é essa que está pintada de verdinho aqui, né? Executada a partir do momento que for recebida. Então, lembra disso, né? A ordem a mercado, ela não discute, ela realiza. Ela não fica esperando uma oportunidade. Ela não espera chegar no patamar que você quer. Ela pega o comprador que está lá e ela enfia, ela vende para aquele comprador. Tá certo? Se você quiser comprar, ela vê o vendedor que está vendendo e não importa que preço. Toma aquele papel. Tá certo? Então é importante lembrar disso, lembrar dessas características. Normalmente são essas ordens que caem, ordem limitada, ordem a mercado, ordem a casada, ordem stop loss, stop gain. Se você souber bem essas daí, dificilmente você vai errar. Você vê que é uma questão fácil, que é para você encaçapar e não deixar ela escapar pelos seus dedos. Beleza? Boa. Então tá bom. Deixa eu ver se tem alguma dúvida aí, como é que tá o pessoal? Não tem. Não entrou nada. O pessoal tá de boas aí, né? Legal, pessoal. Então, ficamos por aqui no nosso Momento Encore de hoje, tá certo? A gente se vê aí amanhã às 18 horas, falando novamente sobre esse módulo 8, muito importante, módulo de mercado de capitais. Sempre cai um número expressivo de questões de mercado de capitais e você tem que acertar pelo menos metade, senão você tá fora. Isso aí. Valeu, um abraço. Tchau, tchau. Até amanhã.